Landinho, vem cá. Como é que tá a preparação pro Enem esse ano? Eu só digo uma coisa. Esse ano é rumo à vitória. É mesmo? Vai arrebentar na prova? Arrebentar, não sei, né? Mas é que agora eu vou pegar um busão pra Vitória, que esse ano eu faço o Enem no Espírito Santo. Inclusive, eu tenho que me adiantar. Vitória, me aguarde que eu tô chegando, hein? Valeu, galera. Ó, roda a vinheta, hein? Valeu. Fui! Hora do Enem no ar, falando de geografia. Perdeu algum episódio do programa? Então corre lá em tvescola.org.br ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve, hein? Mas e aí, partiu revisão? Então vem pra cá, professor Diomário Silva! E aí? Ele aí! Tudo bom? Tudo certo Tranquilo. contigo, professor? Tudo ótimo, sim. Geografia econômica, mais precisamente transportes. O que o Enem cobra sobre esse tópico? Vamos pensar um pouquinho juntos? Vamos utilizar um pouco... O quadro? Vamos. Simbora! Geografia do transporte. O que o Enem vai pensar? As modalidades. Como o transporte impacta a vida urbana, o seu deslocamento, do ponto de vista ambiental, o sistema de transporte que você utiliza. São fatores importantes. Agora, vamos pensar nesse transporte? Ele pode ser o quê? Hidroviário. Além do hidroviário, ele poderá ser também o quê? Aeroviário. Além de aeroviário, pode ser também mais o quê? O que você sugere? Rodoviário? Vamos lá, rodoviário. Mais um? Ferroviário? Ferroviário. E por último, dutoviário. Dutoviário? Isso aí, seria isso. Agora vamos pensar, nós temos aqui 5 modalidades de sistema de transporte. Certo. Hidroviário, nós sabemos muito bem que como ele é importante para o deslocamento do comércio mundial. Sim. Hoje, basicamente, ele alimenta as relações comerciais no mundo, pela quantidade que ele consegue levar e com o preço que cai um pouco mais pela quantidade. Uhum. Aeroviário, ele tem uma eficiência muito grande pela rapidez que ele nos dá, porém tem um custo. Sim. O custo se torna elevado, né? Pensando do ponto de vista de geografia econômica, nós temos sempre que analisar custo e esse investimento. Rodoviário, que por todos nós, inclusive às vezes pelo Enem, a gente questiona pela poluição, pelo sistema do quê? Qual o tipo de fonte de energia utilizada para esse transporte. Sim. Mas temos que lembrar uma coisa, Lande. Ele é fundamental na ligação dos outros. Ferroviário, aeroviário, hidroviário. Porque leva o produto que é até a tua porta. Então ele é o delivery. Chegou lá no porto, chegou no aeroporto, chegou o quê? Na ferrovia, mas até a tua casa como ele vai chegar. Então o rodoviário é importante. E ferroviário também, ele é importante pela quantidade também. Então são transportes assim, múltiplos. E por último, analisarmos esse transporte dutoviário. E o que seria? O que seria isso aí? É pensarmos o quê? Principalmente o que se faz hoje em relação a petróleo. Os dutos de petróleo carregando esse produto para vários lugares, né? Ou a própria questão do Brasil, o gás que nós trazemos da Bolívia vem o quê? Através do quê? De cano também, de encanamento. Então você tem essa possibilidade a partir desse sistema de transporte. Então na prática você tem o quê? Esse universo, né? Que condiciona, querendo ou não, todo um desenvolvimento econômico. E como é que isso tudo funciona aqui no Brasil, professor? Pensamos como? O que é a malha de transporte brasileiro? Se você pensar o processo histórico, Vargas era um presidente que tinha muita visão que o ferroviário seria fundamental pela extensão do país, tudo isso. Mas após Vargas você vem Juscelino Kubitschek, com um pensamento de modernidade muito grande e com interesse de trazer, inclusive, empresas que trabalham com automóveis para o Brasil. E aí você vai desenvolver o quê? Um período muito onde o rodoviário passa a ser predominante. E aí você tem referência na construção da própria capital e ligando, o quê? Do ponto de vista rodoviário, vários pontos do país. Então, no Brasil, nós temos uma relação muito forte com o transporte rodoviário ainda, né? Apesar que, na atualidade, existe uma discussão interessante, que não é nova, é desde 85, que é a ferrovia norte ao sul do Brasil. Está muito lento o processo. Toda hora um presidente fala um pouco, mas é um caminho do ponto de vista o quê? Comercial, para escoar as produções desde a região norte e fazendo conexão até com a região sul. Então, você vai interligando. Agora, uma coisa que é importante pensarmos, Lande, que poderá ser uma questão do Enem também, que todo esse sistema de transporte, o ideal é ele ser o quê? Intermodal. O que seria isso? É você pensar que o norte do Brasil, né, e pensando o Brasil como você está me questionando agora, ele tem uma capacidade pela bacia hidrográfica de utilizar o transporte hidroviário muito grande.
Sim. Mas em algumas regiões você tem uma dificuldade maior, então você vai interligar com outras possibilidades. Então você está conectando múltiplas modalidades, né, fazendo com que o sistema consiga fluir. Não fique dependente só de um sistema apenas. Um exemplo, há pouco no Brasil, a crise do sistema de transporte de caminhões. O Brasil parou. Sim. Porque nós não temos outros caminhos para trabalhar esse processo de escoamento da produção, da circulação da produção. Então nós precisamos estar atentos que qualquer país, né, tem que precisar de uma malha mais complexa e dialogando, interligando. Perfeito. Bora ver como isso funciona numa questão, professor? Vamos. Questão 65 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação, professor. Tá Vamos. contigo. Os portos sempre foram respostas ao comércio praticado em grande volume. Aí volta aquela questão do transporte hidroviário, né? Sim. A quantidade que ele carrega. Que se dá da via marítima, lacustre e fluvial. E sofrem adaptações ou modernizações, que é uma coisa que é um gargalo muito grande no sistema de transporte, né? Cada vez mais automatizado para acelerar esse processo de circulação. Sim. De acordo com um conjunto de fatores que vão desde a sua localização privilegiada frente a extensas interlândias. O que é isso? Área de influência. Ah, tá. Já ia perguntar. Interlândias. Isso. As áreas de influência, as áreas próximas que você está influenciando, né? Passando por sua conectividade com modernas redes de transporte que garantam acessibilidade, associados, no atual momento, à tecnologia que os transforma em pontas de lança de uma economia globalizada que comprime o tempo em nome da produtividade e da competição. Comprimir tempo e a relação de espaço. É o que a globalização nos faz o tempo inteiro. É acelerar, se tornar mais rápido o sistema de transporte, de ligação. Por isso que todas as estruturas têm que estar conectadas e rápidas. A tecnologia vem fazendo isso conosco, né? Uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais apontadas no texto foi a intensificação do uso de contêineres. O que seriam contêineres que o aluno poderia ficar no? O que é isso? São aquelas caixas enormes de ferro que você coloca as mercadorias ali dentro e o que você transporta de um lugar para outro. Mas qual é o sentido disso tudo? Antigamente você pegava o quê? Peça a peça para colocar dentro de um navio, por exemplo. Peça a peça para colocar dentro, né, de um sistema ferroviário. Agora não. Você pega aquela estrutura, joga em cima do trilho, joga em cima do navio. Tem todo um maquinário, né? Maquinário, né, moderno. Então você acelera esse processo. Então, podemos pensar dessa forma, né? A compressão, a agilidade de tudo isso. Compactação das áreas de estocagem. O que seria compactação? Diminuir essas áreas de estocagem, pura e simplesmente compactá-las. Penso eu que a produção ela vem aumentando muito. Ela vem ocupando mais espaços cada vez. Né? Eu preciso ter mais espaço para escoar essa produção. Né? Então a estrutura portuária ela tem que dar conta disso tudo. Tá? Ela não pode diminuir. Né? Letra C. Burocratização dos serviços de alfândega. Gente, se nós queremos agilizar a produção, se for mais burocrática, não vai agilizar a produção. Pelo contrário, vai frear e vai dificultar muito mais. Né? Redução da profundidade dos atracadouros. Olha o que a letra D quer falar com a gente. Se você pensar na profundidade, nós teremos uma dificuldade de navios de maior porte atracarem ali. É o contrário, né? Pelo contrário. Né? Os navios estão crescendo, então precisa de mais capacidade, né, de profundidade para facilitar isso tudo. É o que eles chamam do calado do navio. Superação da especialização dos cargueiros. Não, os cargueiros cada vez mais o quê? Trabalham especificamente com um tipo de produto para levar de um lugar para outro para ser mais ágil. Então, nós, observando plenamente o que a gente tem enquanto itens aqui, a intensificação do uso de contêineres vai facilitar o quê? Todo esse processo, a modernidade, a agilidade e esse processo de deslocamento das mercadorias. Por isso que nos chegam cada vez mais rapidamente. É isso aí, perfeito. Então, gabarito, opção A. Intensificação do uso de contêineres. Isso aí é perfeito. Você já tirava o quê? 10 nesse Enem. Para mandar bem nessa questão, a gente tinha que ficar atento a grande volume e tempo, né, professor? Essas expressões. É para tentar entender como essa dinâmica de modernidade, ela faz com que a gente tenha necessidade de grande volume, por quê? O comércio é muito intenso. Ele percorre todos os espaços muito rapidamente. Então carrega-se muita coisa. Hoje eu compro daqui, compro aqui. Vem da China muito rapidamente, então eu preciso disso. E essa ideia do tempo é a compressão mesmo. A nossa vida hoje ela está em função de diminuir as distâncias e o tempo gasto. Exato. Para movimentar a mercadoria cada vez mais rapidamente. Fazer mais coisas. Mais coisas, produzir e consumir cada vez mais. Pode, às vezes, não ser o ideal, mas esse é o caminho do sistema. É isso. Então, só reforçando o gabarito, professor, opção A. Intensificação do uso de contêineres. De que outras maneiras esse tipo de questão, esse assunto pode aparecer no Enem?
Eu volto a pensar que o tipo de sistema de transporte relacionado com o tipo de combustível e o impacto ao meio ambiente que causa, a mobilidade urbana, que é uma coisa muito complicada nas grandes cidades, e não é só no Brasil, em qualquer lugar, porque nós ficamos muito dependentes do transporte rodoviário, e no nosso caso, a nossa malha ferroviária dentro da estrutura urbana, ela é muito pequena, muito deficiente, né? Isso são questões assim, que levam a uma problematização interessante. E percebemos também como cada dia que passa, essa questão da estrutura portuária, ela tem que se modernizar, tem que se refazer, né? Para que possa justamente os produtos entrarem e circularem com mais rapidez, para prejudicar menos do ponto de vista econômico o sistema. Sobre esse assunto, professor, tem alguma indicação do que ler, do que buscar para poder estudar e fortalecer? Eu acho sempre bom, nos nossos livros tem sempre um capítulo lá de geografia do transporte ou geografia do comércio. Aí você começa a entender toda essa dinâmica. E é bom também consultar o que? Na internet você tem muita coisa interessante, mas ruim de tudo, volte à estrutura do próprio governo. Qual o tipo de sistema que predomina no Brasil? Aonde produzir? Como é que se estrutura? Uma outra coisa que é importante, essa ideia da ferrovia Norte-Sul, que é pouco falada, mas está lá na estrutura de governo. Então temos que perceber novas possibilidades. O que o governo está investindo hoje em relação ao sistema de transporte? Professor, agora um outro assunto da geografia econômica. Sim. Energias. E aí, por que esse assunto é tão importante para o Enem? Nós não conseguimos viver sem energia, né? Do ponto de vista assim, da nossa formação, desde a pré-história até os dias atuais. Ela vai se tornando cada vez o quê? Mais complexa ou novas formas de energia que nós vamos buscar. Hoje, principalmente, qual é a nossa polêmica? Renovável ou não renovável? E que tipos de energia são renováveis? Que tipo de energia não são renováveis? Que é a grande questão que o Enem costuma abordar e serve para abordar, inclusive, em redação também, né? Quando você tem a questão ambiental, ela sendo norteadora. Então, quer dizer, que tipo de energia? Renovável ou não? Quais são as fontes que nós temos? Aí precisamos pensar e refletir um pouquinho sobre. A gente pensa também em Brasil ou não, professor, nesse sentido? Podemos fazer um link, né? Pensar imediatamente em energia não renovável. Imediatamente tem que vir à tua cabeça o quê? Aquilo que está relacionado aos hidrocarbonetos. Que aí estão pensando petróleo, carvão e gás natural. Essas três estão ligadas intimamente ao que o homem tem contra atividade de extrativismo. Lembrando sempre, eu estou extraindo aquilo que a natureza já me ofereceu previamente, né? Essa energia também não renovável, eu tenho que colocar a questão nuclear. Que eu estou lá pegando o quê? Combustível básico para eu produzir essa energia. Estou extraindo esse urânio. Então eu tenho que pensar que isso são o quê? Não renováveis. Dentre elas, o que a gente está começando a discutir em relação a esse fator? Não renovável tem uma preocupação com a questão da poluição ambiental. Assim como a gente fez em relação aos transportes, como as matrizes energéticas do Brasil estão distribuídas? Vamos pensar? Será que seria legal utilizar aquele rascunho para o aluno ficar, né, acompanhando o nosso raciocínio? Com certeza. Vamos Bora lá. Então, qual é o tema principal que você está pensando? Fonte de energia, né? E aí eu falei para você imediatamente a ideia do quê? Do hidrocarboneto. Aí eu penso, petróleo, penso gás natural e penso o quê? Carvão. Carvão. O aluno já montou isso aqui, essa base. Ao pensar isso aqui, pensar pelo mundo, a questão de petróleo e gás natural, você destaca, por exemplo, o Oriente Médio, grande produção. Mas não é só o Oriente Médio. Você pode discutir, por exemplo, a Nigéria, hoje na África, uma grande produtora também. Angola também tem uma grande produção. Carvão você vai pegar a China como uma grande produtora. E aí você pensa Brasil, né, para fazer aquela relação. Sim. Brasil, nós temos que discutir principalmente a região Sudeste e o Nordeste, como reservas interessantes, né? E carvão no Brasil você encontra muito no Sul. Então você está distribuindo numa escala mundial, para ele ter uma noção, e pensar o quê? Brasil. Além da ideia do hidrocarboneto, eu coloquei também, inicialmente, a questão de ser nuclear. O que isso aqui envolve? Tudo para a gente. São o quê? Não renováveis. Ou seja, não renovável, tá? E tem os seus impactos. Nós sabemos muito bem a preocupação que o mundo tem em relação à questão nuclear. Há pouco que aconteceu no Japão, né? E a preocupação que a gente tem. O que eu vou fazer com esse resíduo? No caso, Brasil nuclear, o que nós temos de destacar? A questão de Angra 1, Angra 2 e, em conclusão, a Angra 3. E se você pensar especificamente quem consome muito isso no Brasil, o Rio de Janeiro é muito privilegiado em relação a essa produção energética. É bom lembrar para o aluno, nós temos o quê? Um projeto de 5 usinas. 3 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo a ser definido o local.
Tá? Esse é o nosso projeto nuclear. E tem alguns países que não querem mais utilizar isso. É o caso da Alemanha. Agora, tem países sérios, como a França, que utilizam e não têm tido problemas. Né? Então, quer dizer, são questões em percebermos como essas fontes aqui não renováveis. E aí vamos trabalhar do outro lado, Lande, que é pensarmos o quê? Aquilo que não é, que é renovável e aquilo que chama mais atenção hoje em dia na sua utilização. Aí podemos pensar o quê? Eólica. Eólica, solar, mais o quê? Vamos colocar a hidroeletricidade aqui e vamos discutir depois. Pois é, ela entra no renovável, entra, né? E vamos pensar o seguinte, mas tem impactos. Entendi. Para não deixar que a coisa assim é tão simples. É. Podemos pensar também a ideia do quê? Biomassa. E tem outras fontes que a gente vai colocando porque o espaço fica um pouco mais apertado. Sim. O que a gente tem que começar a problematizar isso, né? Quando eu trabalho com a ideia de hidroeletricidade, eu penso aquilo como os rios eu utilizo, a queda dos rios que eu utilizo, eu tenho que lembrar que ela não está emitindo gases que afetam a atmosfera, mas do ponto de vista assim, da ocupação humana. Quando eu represo para gerar aquele lago que vai dar o potencial hidrelétrico, eu estou aqui inundando regiões. Então eu tenho um movimento barreira, às vezes, questionando, principalmente no Brasil, a existência dessas grandes hidrelétricas, né? Porque vou realocar, tem um impacto social. E o impacto do ponto de vista aqui da fauna e da flora, que também é muito sério, porque eu estou inundando tudo. Eu não tenho a capacidade de fazer o levantamento nem deslocar toda aquela riqueza existente na região. Então a biodiversidade, ela é afetada também. Então eu tenho que pensar nesse impacto social em relação à ocupação humana. Tenho que pensar na agricultura, que pode ser uma área inundável, que antes era uma prática agrícola. Quer dizer, são essas questões que a hidroeletricidade ela traz. Agora, nós temos uma vantagem. Nós moramos num país onde a capacidade pluviométrica é muito considerável. Então, nós temos uma tradição muito grande em relação ao setor energético. Inclusive, temos o quê? Um processo de expansão em questão a Belo Monte, né? Que é, podemos dizer assim, nesse momento, vai ser a maior usina hidrelétrica brasileira. Porque o aluno pode questionar, mas Itaipu? Itaipu é binacional. Brasil e Paraguai, né? E Belo Monte, na região norte. Além de Belo Monte, nós temos construção também de Juruá e Santo Antônio. 3 usinas hidrelétricas na mesma região, com as problemáticas em relação aos impactos ambientais, principalmente em relação à população indígena. Vale ou não vale a pena a permanência? Vale ou não vale a pena você edificar? São questões que nós temos que pensar. Eólica, solar. Pensar Brasil e pensar o mundo, principalmente trabalhar com a ideia de solar, a Alemanha vem investindo muito nisso. A China também tem um investimento. A China tem uma contradição. Ela desenvolve muita tecnologia e a sua utilização no seu espaço territorial ainda é pequena. Mas tem tecnologia, consegue inclusive exportar. A Alemanha não. Tem uma questão da prática dentro da Alemanha, essa preocupação com o tipo de energia que eu estou utilizando, né? Qual o processo dela, se ela polui, impacta menos. Né? Uhum. Eólica, você tem também parques eólicos hoje na Holanda e em Portugal. Vamos desmistificar um pouco a questão do português, né? Você tem parques eólicos sendo estruturados no mar em Portugal. Mas algumas pessoas falam que isso aqui causa um impacto visual, né? Aquela hélice enorme, pode prejudicar a poluição visual e pode prejudicar também a rota de algumas aves. Então são questões que a gente tem que pensar o seguinte, ela é menos impactante, mas tem sempre um tipo de impacto que poderá causar. Mas como o processo de evolução vem se dando em relação à fonte de energia. E sublinhando essa ideia de biomassa. Que eu vou pegar o quê? Eu vou plantar algo e a partir daí eu vou o quê? Eu vou produzir energia. Eu posso pensar que no Brasil a questão do projeto que hoje nós chamamos de etanol. É um caminho, é uma biomassa. Então, quer dizer, você tem um universo muito grande. E no nosso caso, essas matrizes nos contemplam. Todas elas. Então, professor, partiu questão, né? Vamos. Depois dessa revisão rola. Vamos lá. Então vamos lá, bota na tela. Tá aí, questão 34 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo. Então, olha só, essa questão 34, ela aponta o seguinte, primeiro, olhar o cartograma, né? Pensar como isso está espacializado. Olhar também a legenda que fala do consumo de energia elétrica per capita em 2007. Então, fazer a relação da legenda com os espaços onde está acontecendo o quê? Esse processo de consumo. E a questão coloca a distribuição de consumo de energia elétrica per capita verificada no cartograma é resultado da extensão territorial dos estados-nação. A gente não está discutindo a problemática de um estado da soberania do estado. A gente está preocupado em entender o quê? Como essa produção, esse consumo de energia acontece nos mais variados estados possíveis. B. Diversificação da matriz energética local.
Nós estamos discutindo o quê? Energia elétrica. Ele está falando novas matrizes? Em nenhum momento ele está abordando isso, nem a legenda aponta. Capacidade de integração política regional. De novo, pare para pensar. Em que momento ele está discutindo se há uma integração via o quê? Esse consumo dessa energia elétrica. Não né? faz muito sentido. D. Proximidade das áreas de produção de petróleo. Temos áreas de produção de petróleo? Temos. Mas ele está preocupado em ligar energia elétrica com o consumo do petróleo? Também em nenhum momento a legenda está apontando isso. Agora, a legenda pode estar pensando o seguinte, olha lá, em percentual, aonde está acontecendo o quê? Uma instalação de uma infraestrutura para atender uma demanda da produção. Aonde está existindo um consumo per capita com uma necessidade maior, com uma busca maior. Então, isso me leva a pensar o seguinte, que a instalação de uma infraestrutura para atender a demanda é o que norteia hoje, principalmente, as estruturas de produção de energia. Por quê? Quanto mais energia, mais produção. Isso vai estar relacionado principalmente aos países que apresentam um índice de desenvolvimento maior. Que é essa busca. Quando eu conversei com vocês ali sobre a questão do Brasil e na região norte, novas, né, usinas sendo construídas, existe uma demanda pelo desenvolvimento local. Então eu tenho que potencializar, a partir da energia, essa possibilidade. Então, a letra E, instalação de infraestrutura para atender a demanda, é fundamental para pensarmos que esse contexto de busca por consumo e produção de energia. Então, reforçando o gabarito, a opção é instalação de infraestrutura para atender a demanda. Sim. É isso aí. Chega mais, professor. Quando a gente fala de energia, a gente também está falando de tecnologia, tá certo? Sim. Então, assim, uma acompanha a outra, professor, o tempo inteiro? A questão da tecnologia que você colocou, ela norteia muita coisa do mundo. Né? Eu preciso, cada vez mais, pegar a tecnologia e estar em prol daquilo que a sociedade busca, que é pensar num consumo mais solidário, mais sustentável. E quanto mais tecnológico, você pode suprimir alguns impactos que isso acontece. Então, pensar em eólica, solar e cada vez mais se desenvolver, como algumas residências hoje, na sua edificação, já trabalham com a ideia de energia, o quê? Solar, é um caminho. Sem contar que esse debate sobre fonte de energia esbarra também na questão do transporte. Então, são as coisas que estão interligadas. Elas não estão soltas pura e simplesmente. E é com toda energia que chega ele, o Momento Pop Prof. Ainda falando sobre fontes de energia, o que fazer para não arriar a bateria na reta final para ele? Um açaí. Jovem gosta de açaí, os velhos gostam de açaí, então vamos tomar um açaí com guaraná e dar a possibilidade do pequeno agricultor de ganhar algum dinheiro, né? Botar o dedo na tomada de forma nenhuma. Pode até tentar, mas eu acho que ele não vai conseguir fazer o Enem. Como se trata um aluno elétrico? Simples. Bota ele para fazer 2 Enems por dia. Ele vai ter que gastar a energia dele de qualquer jeito. E duvido que ele vai ter energia até o final. À noite não. À noite já não. Não dá mais. Pô, você pensou? Energia. Vamos lá, meu filho. Fez. Falta quantos? Mais 200, mais 300. E ele falou assim: cansei. E o estudante eólico, professor, que é daqueles que vão para onde o vento levar? Isso me preocupa. Não dá para trabalhar na linha deixa a vida me levar, a vida leva. Agora não. Eu tenho que levar a minha vida. Eu que tenho que conduzir a minha vida. Então, mais ou menos, você é o quê? Dominar o rio. Melhor. Foca. Isso. Foca. Domina o rio e aí sim, caminha. Não deixa ficar balançando muito, porque agora já não é mais o momento. Agora já está definido e vamos seguir o quê? O percurso. Mandar bem agora para depois curtir uma energia solar, aí né, professor? Depois vai pra praia, aí vai pra galera. Esse foi Diomário no nosso Momento Pop Prof. Bom, o Enem tá batendo já a nossa porta, professor. Então, aquela dica para essa reta final. É sempre bom pensarmos, se você vai pegar assim, as 3 últimas provas e você vai analisar, você vai perceber que tem sempre assim, meio ambiente, você tem agricultura, você tem energia, você tem a questão urbana. São pontos que estão sempre gravitando pelas provas. Então é bom você revisar tudo isso. E esse é o momento, gente, é o momento final. Então nós já estamos a menos de um mês dessa avaliação. Então você precisa ter essa noção, aproveitar todos os momentos possíveis para se revisar. Então, e não esquece também do nosso percurso educativo de geografia, né? Confere lá, tvescola.org.br/percursos. Professor,
muito obrigado mais uma vez. Valeu mesmo. Você volta, né, professor? Me chamando, estamos aí. Vamos chamar. Beleza. Hora do Enem fica por aqui. Até a próxima.